Olá, alunos do terceiro ano do ensino médio do CPU. Hoje nós teremos a nossa aula 08 com o tema Movimento e Qualidade de Vida. Vamos falar um pouquinho dos hábitos saudáveis e a prática de atividades físicas. Mas primeiro nós temos que entender o que é qualidade de vida, né? De acordo com Narras, ele diz que o conceito de qualidade de vida é diferente de pessoa para pessoa, porque existem múltiplos fatores que vão determinar essa qualidade de vida. E segundo a Organização Mundial da Saúde, a qualidade de vida ela está ligada a vários parâmetros da vida humana. Ele tem que estar necessário de estar em dia com o bem-estar físico, mental, psicológico, emocional, os relacionamentos sociais, com a própria família, com os amigos, saúde e educação. É o macrocampo daquele indivíduo que vai dizer se ele tem uma boa qualidade de vida. Também a qualidade de vida tem alguns outros fatores que a gente pode apresentar através desse esquema. A qualidade de vida para as idades é diferente. A qualidade de vida para uma criança sonha em ter um videogame, sonha em ter um celular. Já quando você já está adulto, já se importa mais com a família. E quando se está idoso, também é uma outra forma de estar buscando a qualidade de vida. E também existem os fatores de diferença entre sexos. As mulheres têm uma preferência, têm algumas escolhas e os homens têm outras. Além do que os fatores hereditários, né? Aquele desejo que vem desde a família, se a família é uma família ali do campo, termina que o restante da família se interesse por essa área também. Fora isso, tem o estilo de vida de cada um, todo o seu envolto, a forma com que ele lida a sua vida vai alterar também a forma de qualidade de vida dele. Assim como as redes sociais, desde religião, grupos, a tendências, a modas, cada um vai ter uma qualidade de vida que é necessário para aquele grupo. Então, se ele faz parte de determinado grupo, ele vai querer estar almejando coisas diferentes de quem está em outro grupo. Também as condições de vida e trabalho, os tipos de trabalho ou a falta do trabalho, que é o desemprego, né? A forma de sua moradia, se é casa alugada, se é casa própria. Quem tem casa alugada quer comprar uma casa, quem tem casa própria quer dar uma reforma, quer aumentar. Os serviços sociais de saúde, às vezes alguém almeja ter um plano de saúde, morar em uma cidade onde tenha um atendimento melhor. Os níveis de educação vai aumentando, o tipo de qualidade de vida para ele também vai aumentando, porque aumenta a sua gama de conhecimento. Aglobada tudo isso, ainda tem as condições socioeconômicas, né? Aqueles que têm uma condição menor, eles vão ter uma qualidade de vida totalmente diferente de quem tem uma boa condição. Visto aqueles paradigmas do menino rico quando vai para a roça, ou também de quem mora na roça e vai para a cidade grande, né? Então a gente vê que a qualidade de vida para ele é diferente para o outro indivíduo. E nós viemos aqui apresentar o movimento e a qualidade de vida, o exercício como um dos principais pilares, né, aí da qualidade de vida. Porque o exercício ele vai trazer não só um bem físico, mas emocional e social. Nós temos que entender que existem tipos de movimento. A atividade física é todo aquele movimento do dia a dia que provoca algum gasto energético, como andar, lavar uma louça, é varrer a casa, é pegar um objeto, o esforço no dia a dia do trabalho, são as atividades físicas. O exercício físico é todo aquele movimento que tem uma maneira repetitiva, que tem uma busca por uma melhora na aptidão física. Ele quer melhorar em alguma coisa, seja emocional, físico, seja social, mas ele é uma prática que é estabelecida para um fim determinado para o indivíduo. E já o esporte pega todo esse contexto das outras duas, mas direcionada aí à competição,
Ah, mas e se eu pratico um esporte ao lazer? Mesmo quando é jogo, mesmo quando é assim um esporte por brincadeira, ainda se tem uma meta a ser alcançado, muitas vezes também envolve a competição. Os tipos de movimento também têm uma influência geral para que ele escolha determinado tipo de atividade. Nós temos a influência dos pais. Quando um pai ele pratica o futebol, muito provavelmente aquele filho também ele vai começar a querer praticar também o mesmo esporte, assim como outros. Nós temos aí no caso da figura o pai que é skatista, o filho já desde pequeno já quer também entrar no mundo do skate. A questão de idade, tem atividades que vão ser influenciadas às crianças, né? Por exemplo, soltar pipa. A grande maioria dos praticantes são as crianças. Agora já tem alguns tipos de atividade, como escalada, alpinismo, que já se requer um pouco mais de treino e consciência do perigo que aquela atividade pode ocorrer, então acaba que dificilmente você vê crianças praticando. A questão de gênero, que graças ao bom Deus está cada vez mais acabando, né, no nosso meio, não existe atividades masculinas e atividades femininas, existe atividade para todos. Mas sim, ainda tem um pouco de influência, principalmente por causa do preconceito, que alguns esportes, a maioria que se pratica são as mulheres, e alguns esportes, a maioria que se pratica são os homens. O nível socioeconômico, que também é outro que está se acabando, porque esportes caríssimos, de alto custo, como o golfe, já está sendo praticado por projetos sociais e está chegando até a classes econômicas economicamente baixa. Assim como, por que o futebol é tão característico aqui no Brasil? Porque é um esporte muito democrático. Uma bola com duas pedrinhas no chão já se forma uma trave. Então é mais fácil das pessoas praticarem. Às vezes nem bola. Cansei de jogar com latinha de refrigerante, garrafinha de pitula, bola de meia, bola de papel. O importante é estar praticando. A urbanização, com a falta de espaços para praticar esporte, por exemplo, ele vai cada vez que a cidade vai crescendo, vai se tendo dificuldade para se encontrar caminhos para algumas práticas. Mas, graças a Deus também, os nossos representantes na política, eles estão olhando com uma forma diferenciada para esses espaços. Hoje é difícil você ver uma praça que não tem uma academia ao ar livre. É, já estão investindo mais em quadras, em áreas de lazer. Vamos fazer exercícios? Infelizmente, as pessoas têm deixado cada vez mais o sedentarismo tomar conta, porque sempre se opta pela maneira onde seja mais cômodo e menos exercício físico. Você vê a primeira imagem aí saindo de um metrô, onde se tem uma escada, mas mesmo assim se fazem filas para poder subir na escada rolante. Sendo que se ele fosse pela escada, ele chegaria até mais rápido, mas isso é preferível a comodidade, né? Nós temos o absurdo na imagem abaixo, que é uma academia onde se vai se fazer exercício, mas não se sobe pela escada. Tem uma escada rolante para se fazer. Isso para mim é um absurdo. é, Onde se vai se fazer o exercício físico, o mínimo que poderia se fazer era subir essa escada. E ao lado tem a imagem tanto passeando com o cachorro como passeando com a criança, né? Então, utilizando aí automóveis e assim deixando de praticar os exercícios. Assim como há uma associação, né, entre o hábito de assistir TV, computador, celular, com a inatividade física, né? E também assim a obesidade. O número de obesidade no mundo tem crescido bastante, no Brasil também. E nós temos uma característica da tecnologia, né, envolvida. Antigamente, para se ligar uma televisão, você tinha que sair do sofá e ligar a televisão
manualmente na própria televisão, assim como mudar o canal, aumentar, diminuir o volume e ainda aquela velha tática na antena de botar até um bombril. Mas ali também nós tivemos a passagem para os computadores que fizeram também as pessoas ficarem um pouco mais cômodas, não só com o aumento da tecnologia da televisão, com a invenção do controle remoto, mas o computador também tem deixado os nossos jovens mais preso dentro dele por horas e horas e acabam preferindo a atividade virtual do que você fazer uma prática esportiva, uma prática de brincadeiras, de jogos populares. E depois ainda veio o smartphone, né? Botou esse computador na própria mão da pessoa, onde pequenos gestos nos dedos já se faz algumas atividades. Antes ainda tinha um mouse, ainda se tinha que se ficar sentado, agora que eles ficam numa rede, numa cama, e está aumentando muito o número de obesidade. Para aquele que está preocupado aí com os números do coronavírus, nós também temos um alerta para os números de morte por doenças cardiovasculares no Brasil, que são 300 mil óbitos por ano. É um óbito a cada 2 minutos. E no dia, 820 por dia. Olha, um número bem parecido aí com o coronavírus. E isso tudo, a grande maioria deles são pessoas sedentárias. O que é o estresse? É a resposta do organismo a circunstâncias súbitas. Ela libera uma produção de hormônio, que a grande maioria é a adrenalina, e deixa o indivíduo em estado de alerta. E aí provoca situações, reações adversas no nosso corpo, nós ficamos ignorantes, nós damos resposta em todo mundo, nós não aguentamos barulho, nós perdemos a nossa paciência e o controle sobre nós. Mas vamos falar de coisa boa, que é os benefícios desse movimento, né? A atividade física apresenta inúmeros benefícios, como a melhoria da saúde corporal, pois melhora a circulação, permite perder gordura, ativa o metabolismo e ainda fortalece os músculos. Mas também tem um ganho na questão emocional e psíquica. Também permite desestressar, renovar as energias e ter aquele bem-estar depois de uma atividade física. Também contribui para um bom funcionamento dos órgãos, principalmente o coração, assim como diminui a ansiedade, o estresse, a depressão e também o funcionamento do intestino. Para aqueles aí que têm prisão de ventre, o exercício é um dos melhores remédios. Melhor humor, a autoestima, a prevenção no controle de doenças cardiovasculares, a diabetes, a hipertensão, a osteoporose, problemas respiratórios, todos eles, o exercício, ele tem uma melhoria. Contribui aí para a melhoria do mecanismo cerebral, controle de apetite, trazer aí um equilíbrio entre a ingestão e o gasto de energia, né? Todo mundo aí que passou horas em esteira, horas pedalando, sabe o quanto é difícil. Então termina que olhando para aquelas guloseimas de forma diferente, dizendo não vale a pena eu comer isso aqui para ter que fazer um exercício tão grande. O exercício promove a perca de gordura, também a melhoria da distribuição corporal, aumenta a massa magra e diminui a massa gorda. Além do que, a atividade física ela traz benefícios também para os estudantes. Sim, aumenta a frequência nas aulas, aumenta o desempenho acadêmico, reduz distúrbios de comportamento, diminui o uso de substância, diminui a delinquência, a reincidência, melhora a relação entre os pais, melhora a questão de responsabilidade e também a questão da socialização. Nós também temos que entender que uma criança que é inativa fisicamente, ela tem grandes chances de se tornar um adulto inativo. Eu não participava das atividades físicas quando eu criança, mas agora eu participo.
mas tenho certeza que você teve uma dificuldade muito maior de que você já tivesse começado quando era mais jovem. Nós temos o envelhecimento no mundo. O número de pessoas com 60 anos ou mais tem crescido demais nos países tanto desenvolvido quanto em desenvolvimento. E nós temos até uma projeção aí até 2050 para ficar maior ainda. Por que disso? Os países desenvolvidos estão no topo da tecnologia e estão melhorando a vida de seus idosos, a expectativa de vida, assim como nos países em desenvolvimento, pois essa tecnologia tem chegado aos países em desenvolvimento e tem feito aí a expectativa de vida aumentar e muito nesses países em desenvolvimento. E nós temos a proporção da população idosa, né? De 12% já teve um salto para 2014 de 13,7% a população idosa, que em média 27 a 28 milhões de pessoas. E durante a nossa infância e nossa vida adulta, se nós tivermos praticado atividades físicas, não formos sedentários, nós vamos colher na nossa terceira idade todos esses benefícios. Porém, não podemos deixar de praticar essas atividades também na terceira idade, que é de extrema importância para os idosos, pois ela combate a obesidade, evita o surgimento de diabetes, reduz a perda de massa óssea, diminui o risco de quedas e fraturas, porque também ajuda na questão da osteoporose. Melhora a capacidade aeróbica, melhora as dores como artrose, artrite, problemas de coluna, tendinite, ajuda também no aumento da flexibilidade, melhora a velocidade ao andar, diminui o risco de doenças cardiovasculares e também melhora a questão da bem-estar e da autoestima, pois essa faixa etária sofre muito com problemas de autoestima, de depressão, pois também começam a não conseguir praticar as atividades da mesma forma, começa a visão a acabar, começa o fôlego a acabar, e por isso é muito importante o idoso estar praticando atividades físicas. É lógico que com um maior acompanhamento, não com o mesmo gás de antigamente, mas essa atividade vai trazer benefícios enormes para esses indivíduos. Vamos começar agora mesmo, mas calma. Primeira coisa, não tente ser um super atleta de imediato, você não vai conseguir. O seu corpo precisa se acostumar, ele precisa ter um período de adaptação àquela atividade. Porque por muitas vezes as pessoas chegam do nada, já compram, por exemplo, uma bicicleta, já compra capacete, compra todo o material e aí vai acompanhar aquele pessoal que já está pedalando e sofre, acaba tendo lesões, depois ainda fica angustiado, fica triste porque não conseguiu acompanhar. Justamente por isso, porque tem que ter uma adaptação e também ser acompanhado de um profissional de educação física. Evitar elevadores, estacionar o carro mais longe. Se você é sedentário e há muito tempo não faz, não pratica, primeira coisa que tem que se fazer antes de procurar o profissional de educação física é procurar primeiro o médico. Ele irá fazer uma avaliação e aí sim vai liberar para um profissional de educação física. E nós temos uma forma de não ultrapassar os nossos limites. Assim como está na imagem, assim que você estiver fazendo a sua atividade do jeito que você costuma fazer, e assim que você parar, você põe os seus dedos na posição que está aí na imagem durante 15 segundos e você vai pegar o número de batidas que der vezes 4 e vai ter o número de batidas por minuto seu, a sua frequência cardíaca. Ou também pode fazer por 30 segundos, mas aí você multiplica por 2. Né? Para calcular a sua frequência cardíaca máxima, tem essa fórmula que está aí. Você vai fazer a sua conta e vai ver se você tiver com uma frequência maior do que isso, você precisa tomar cuidado e pegar um pouco mais leve até se acostumar com aquela atividade.
E é importante ressaltar que pessoas com baixo nível de aptidão física é recomendado ficar entre 50% até 70% da frequência máxima. Então não podemos estar fazendo um esforço além disso. Já as pessoas mais jovens com melhor aptidão pode ficar aí em torno de 80 a 90% da frequência cardíaca. O alongamento também é de extrema importância, porque traz muitos benefícios, reduz as tensões, relaxa o corpo, proporciona maior consciência corporal e deixa os movimentos mais soltos e leves, além de prevenir as lesões, pois é liberado um líquido sinovial e isso funciona como se fosse uma graxa em suas articulações, fazendo com que o movimento fique mais leve, mais solto e previne assim as lesões. Nós temos que entender que nós temos a intensidade e a duração da atividade. A atividade física deve ser no princípio de pouca intensidade, com o tempo vai aumentando. Se for uma corrida, eu vou correr 2 km, 1 km num dia, 1,5 no outro, 3 no outro, 5 em outro, e assim vai crescendo de acordo com a sua necessidade. A questão da duração, quanto maior a idade, o tempo de vida sedentária, deve ter também um aumento no período de aquecimento e também da volta à calma. A frequência com que ocorrem essas atividades. O ideal é que se pratique algum tipo de atividade todos os dias, mas também deve ter esse acompanhamento de um profissional da educação física que vai separar tipos de atividade a cada dia. Por exemplo, alguma atividade cardiovascular num dia, no outro um pouco mais de treinamento de força. E assim vai se fazendo um tipo de controle. O horário, que aí vai depender da disponibilidade de cada um, e também para o tipo de atividade. Correr ao sol de meio-dia fica um pouco mais, fica difícil, principalmente para aqueles que estão iniciando. E também um cuidado na vestimenta, que deve usar roupas macias e confortáveis, né? Correr de calça jeans, blusa apertada e de botina e ainda no sol quente é um pouco complicado. O melhor ambiente é o ar livre, mas sabemos que é difícil ter um ambiente todos os dias dessa forma. E algumas atividades podem também ser em academias e trazer também esses benefícios. E o tipo vai depender do gosto de cada um. Mas nós vamos separar em dois tipos: aeróbico e anaeróbico. O exercício aeróbico utiliza o oxigênio para produzir energia nos músculos. Já o anaeróbico utiliza a queima de carboidrato. Exercícios aeróbicos: caminhar, correr, dançar. Já o anaeróbico: musculação, exercício de velocidades e pilates. Os benefícios do aeróbico: melhoria da saúde e prevenção de doenças. O anaeróbico também, mas tem mais um fim estético, mais um fim para o atletismo, para uma aptidão física de rendimento. O Ministério da Saúde cita abaixo 10 razões para você praticar um exercício físico, pois ele vai corrigir tua postura, fortalece a musculatura, evita a insônia, reduz o colesterol ruim, inibe os resfriados, fortalecendo o sistema imunológico, previne as diabetes, controla a hipertensão, diminui o risco de câncer de mama, ajuda a combater a depressão, funciona mais do que a dieta quando o assunto é perca de peso. Mas nós temos que entender quando falamos em questão de perca de peso. Nós temos que entender a relação entre consumo e gasto. Porque muitas vezes as pessoas praticam aí atividades físicas. Pedalei ontem 30 quilômetros, fui olhar na balança, não vi diferença nenhuma. Mas o que você consumiu naquele dia? Eu cheguei em casa e comi um prato de macarronada porque eu estava varado de fome. Então não adiantou nada, porque o equilíbrio entre o gasto energético e o consumo, né? O gasto energético tem que ser maior do que o consumo naquele dia.
Então, por isso é prescindível que você procure um nutricionista para te fazer uma dieta quando você pretende perder um peso. Porque você vai praticar, ela vai te dar os dados direitinho das atividades físicas que você vai fazer, as suas metas e também do que você vai consumir. O ideal é equilibrar o consumo com o gasto energético. Mas quando você está um pouco acima do peso, aí nós temos que ter um gasto energético maior do que o consumo. O que devemos priorizar? A ingestão de água, beber de 2 a 3 litros de água por dia. A alimentação saudável, fazer de 5 a 6 refeições por dia de forma equilibrada. Então eu posso fazer 6 pratão daquele do almoço? Não. Você vai procurar uma nutricionista que vai regular a sua alimentação. E fazer de 3 a 5 vezes exercício por semana. Quem conseguir fazer todos os dias, melhor ainda. Também nós temos que entender que os vícios eles vão atrapalhar na atividade física. Tanto a questão do álcool, como também a questão do fumo. E também o dormir, pois é através do sono que nós passamos a recuperar as nossas energias. Vamos entender aí o que seria cada dessas guloseimas que nós vamos falar. Uma aula de 50 minutos de spinners é a mesma coisa que o consumo de um hambúrguer e uma batata frita. Correr por 8 quilômetros em 1 hora é igual a um chocolatezinho com avelã de 100 gramas. Aula aeróbica de alto impacto como jump é igual a 2 pedaços de pizza. 1 hora de hidroginástica é igual a 3 pãozinhos de queijo. 1 hora de musculação é igual a um miojo. Caminhar 6 quilômetros em 1 hora é igual a um suco de laranja industrializado. Então, temos que tomar cuidado com a nossa alimentação. Nós temos aí alimentos saudáveis, como frutas, e nós temos que eliminar todas as guloseimas se nós queremos ter uma boa saúde. E também queria relatar um pouco da importância do café da manhã, principalmente para vocês, alunos, que por muitas vezes trocam a noite pelo dia, ficam até de madrugada acordado e a primeira refeição é o almoço. Mas o café da manhã é a principal refeição do dia, pois são tipos de alimento que ajudam bastante ao nosso corpo e também fornece a energia suficiente para o dia a dia. A gente vê muitos jovens que acabam de acordar na hora do almoço, come e ainda fica mole, porque ainda vai ter que fazer a digestão de uma comida um pouco mais demorada. Então, por isso, é recomendado o café da manhã como a primeira refeição do dia. 10 mandamentos da qualidade de vida. Ame sua família, seja educado, respeite a saúde, pense positivo, seja organizado, seja prevenido, seja atencioso, tenha paciência, fale sempre a verdade, cumpra sempre o combinado. Até a próxima.